Imagine um governador temido por muitos, conhecido por sua dureza e por decisões impiedosas. Agora pense nesse mesmo homem assinando uma ordem para destruir uma igreja evangélica simples em Santiago de Cuba. Para ele, a fé era apenas um obstáculo político, algo que deveria ser silenciado. Mas o que aconteceu depois dessa decisão ninguém poderia imaginar. Está começando mais uma história real aqui no canal, onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e clique no botão de inscrição, ative o sininho e acompanhe testemunhos impressionantes como este. Eu jamais vou esquecer o dia em que soube que nossa igreja seria destruída. Era uma tarde quente em Santiago de Cuba quando chegou a notícia. O governador Ernesto Valdés havia assinado a ordem. 15 dias. Esse era o prazo para demolirem o templo, que por tantos anos foi nosso refúgio de fé e esperança. Eu me lembro da sensação gelada que percorreu meu corpo. Aquele lugar tão simples, feito de tábuas de madeira e bancos improvisados, tinha sido o cenário das nossas lágrimas, dos nossos louvores e das nossas orações mais sinceras. E agora, em poucos dias, tudo poderia virar pó. O governador via nossa fé como afronta. Enquanto esse povo se ajoelha para orar, deixa de servir ao governo, ele dizia. Mas nós sabíamos que não era bem assim. A oração era a nossa força. A fé era o que nos mantinha de pé, mesmo quando a vida parecia insuportável. Naquela noite, reunimos a congregação. As crianças se apertavam nos colos das mães. Homens de rostos endurecidos tentavam conter as lágrimas. E todos esperavam uma palavra de esperança. Eu olhei para cada um deles e disse: podem até destruir estas paredes, mas nunca vão conseguir destruir a presença de Deus entre nós. Se tentarem derrubar este templo, nós estaremos de joelhos, clamando ao Senhor. Foi então que decidimos iniciar uma vigília. Não tínhamos instrumentos caros, nem luzes bonitas, apenas vozes que se levantavam ao céu. Cantamos, choramos, oramos, e no meio daquela noite simples, algo diferente aconteceu. Era como se o ar tivesse mudado, como se o próprio céu estivesse ali conosco. Muitos sentiram uma paz que nunca haviam experimentado antes. E foi naquele momento que eu entendi, não era apenas sobre proteger um prédio, era sobre testemunhar que ninguém pode silenciar o poder de Deus. Os dias seguintes foram de angústia e expectativa. A cada manhã que eu acordava, olhava para as paredes da igreja e me perguntava: será que ainda estarão de pé amanhã? Muitos irmãos me procuravam, aflitos, querendo saber o que deveríamos fazer. Alguns sugeriam protestar, outros pensaram em tentar negociar, mas eu sabia que nossa única arma seria a oração. Naquele tempo, ser crente em Cuba não era fácil. Muitos já haviam perdido empregos, outros foram afastados de oportunidades apenas por frequentarem uma igreja evangélica. E agora, com a ordem de demolição, parecia que queriam arrancar de nós até o direito de sonhar. Mas mesmo diante do medo, algo começou a acontecer. A fé do povo foi crescendo, cada culto se tornava mais cheio, cada vigília mais intensa. Pessoas que nunca tinham entrado na igreja começaram a aparecer, curiosas para ver como reagiríamos diante da perseguição. Eu me lembro de uma senhora chamada Helena, vizinha da comunidade, que nunca havia participado de nada conosco. Uma noite, ela entrou durante a oração, chorando, e disse: eu senti que precisava estar aqui. É como se uma voz me dissesse que neste lugar existe algo maior do que nós. Naquele instante, percebi que Deus estava usando até mesmo a ameaça do governador para tocar corações. Enquanto isso, os oficiais da cidade passavam em frente à igreja, conferindo o prazo da ordem. A cada visita, eu sentia o peso aumentar, mas quando voltava para dentro do templo, bastava ver o povo de joelhos para renovar minhas forças. E eu quero aproveitar esse momento para te perguntar: se fosse você no meu lugar, o que faria? Continuaria lutando apenas com suas próprias forças ou se renderia de joelhos diante de Deus? Escreva aqui nos comentários a sua resposta. Curta este vídeo e se inscreva no canal onde o milagre começa, porque cada oração sincera é o início de um milagre. E eu quero aproveitar esse momento para te perguntar: se fosse você no meu lugar, o que faria? Continuaria lutando apenas com suas próprias forças ou se renderia de joelhos diante de Deus? Escreva aqui nos comentários a sua resposta.
Curta este vídeo e se inscreva no canal onde o milagre começa, porque cada oração sincera é o início de um milagre. Mas naquela época, eu ainda não sabia. O dia marcado para a destruição estava se aproximando, e foi então que algo sobrenatural começou a acontecer. O dia marcado para a destruição chegou. Eu acordei antes do sol nascer com o coração apertado. As ruas de Santiago estavam silenciosas, mas dentro de mim havia uma batalha. Parte de mim temia ver soldados derrubando cada parede, mas outra parte se agarrava à promessa de que Deus não nos deixaria sozinhos. Quando cheguei à igreja, já havia dezenas de irmãos reunidos. Uns choravam em silêncio, outros levantavam as mãos em adoração. Eu olhei para eles e disse apenas uma frase: "Hoje veremos o que o Senhor vai fazer." Pouco depois, caminhões da prefeitura e alguns oficiais apareceram. O governador Ernesto não estava presente, mas enviara homens com ordens claras: derrubem tudo! O povo se aglomerou em frente à igreja, mas em vez de gritar, todos se ajoelharam. Imagine a cena: dezenas de pessoas de joelhos, orando em voz alta, enquanto os soldados se aproximavam. Foi então que algo inexplicável aconteceu. O céu, que até então estava limpo, escureceu de repente. Uma ventania forte começou a soprar, levantando poeira e derrubando ferramentas das mãos dos trabalhadores. Um estrondo ecoou como se fosse trovão, embora não houvesse sinal de chuva. Eu vi os soldados se entreolharem, assustados. Alguns recuaram, outros começaram a murmurar entre si. Um deles chegou a dizer: "Isso não é normal, parece que Deus está defendendo este lugar." Naquele momento, uma paz invadiu meu coração. Eu sabia que não era coincidência, era como se o Senhor tivesse descido ali para mostrar que nada poderia ser feito sem a sua permissão. A ordem era clara: destruir, mas os homens estavam paralisados, incapazes de dar o primeiro golpe. A presença de Deus era tão forte que até os descrentes sentiram. E ali, diante de todos, compreendi que a fé pode abalar até os mais duros corações, porque quando o céu intervém, nenhum decreto humano é capaz de resistir. Naquele instante, algo mudou diante dos meus olhos. Os oficiais, que vieram com ordem de destruir a nossa igreja, começaram a recuar. O chefe da equipe, visivelmente nervoso, falou em voz baixa: "Não podemos continuar, isso aqui está fora do nosso controle." E um a um foram recolhendo suas ferramentas e entrando de volta nos caminhões. Eu fiquei parado, sem acreditar. Era como se a mão de Deus tivesse descido do céu para nos proteger. O povo, ainda de joelhos, começou a chorar e cantar mais alto. Nunca vou esquecer os rostos das pessoas naquele dia. Havia lágrimas, mas também um brilho de vitória em cada olhar. Horas depois, a notícia se espalhou por toda Santiago de Cuba. O templo que seria destruído permanecia de pé. Muitos diziam que foi apenas medo dos soldados, mas nós sabíamos que havia sido a resposta direta das nossas orações. Alguns dias depois, o próprio governador Ernesto Valdez deu uma declaração estranha. Disse que talvez fosse melhor deixar aquela gente em paz. Ele nunca explicou o motivo, mas nós tínhamos a resposta. Deus havia mostrado sua força. Desde então, nossa igreja não apenas permaneceu, mas cresceu. Pessoas que zombavam de nós começaram a frequentar os cultos, curiosas para entender o que havia acontecido naquele dia. E cada vez que conto essa história, lembro-me de que ninguém, absolutamente ninguém, pode silenciar a voz de Deus. Como está escrito em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Às vezes pensamos que a força humana ou os decretos de autoridade são maiores do que nós. Mas quando nos colocamos de joelhos diante de Deus, descobrimos que Ele é quem tem a palavra final. O impossível para os homens é apenas o começo para o Senhor. Ore comigo agora. Senhor Jesus, obrigado porque o teu poder é maior do que qualquer decreto humano. Assim como o Senhor protegeu a tua igreja em Cuba, guarda também a vida dessa pessoa que ora comigo agora. Dá coragem, fortalece a fé e mostra que nada pode impedir os teus planos. Em nome de Jesus, amém. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu creio no poder da oração. Curta este vídeo, se inscreva no canal onde o milagre começa e compartilhe com alguém que precisa de esperança, porque toda oração sincera é o início de um milagre.